Meu nome é Marcos Guimarães de Medeiros, sou aluno de mestrado da Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou falar para vocês sobre tabela hashing, especificamente sobre a sondagem linear, que é uma forma de tratar colisões para esse tipo de estrutura de dados. O pré-requisito que eu tenho é que você tenha que conhecer tabela hashing. Vai te ajudar muito, pois eu vou falar apenas sobre a sondagem linear, que é o tratamento, que é uma das estratégias de tratamento de colisão. Qual que é o problema? Uma tabela desbalanceada ela gera lentidão na busca e na inserção. Então, é ideal que você não tenha uma tabela muito desbalanceada. E o tratamento de colisão linear faz com que você tenha apenas uma chave na posição de tabela. Só que isso aí pode gerar alguns outros problemas, como o número alto de espaço disponível que você precisa ter. E uma das soluções para que você não gaste tanto espaço é você utilizar uma distribuição linear. Knut, ele propôs o problema do estacionamento 62 para tentar resolver isso. Quantas vagas você vai ter que procurar até você encontrar uma vaga disponível? Você vai na primeira, não encontrou, você tenta ir para a segunda e assim por diante. E a probabilidade de você ter um hash numa posição de tabela, como está descrito aqui, o PHX igual a J, é sempre 1 sobre o tamanho de espaço que você deixou disponível para a sua tabela. Então, o tamanho que a gente vai tratar como n e a quantidade de elementos que tem nessa tabela a gente vai chamar de n. Então, assim, o ideal é que o n sempre vai ser igual para esse tipo de tabela ao alfa vezes m. O que é esse alfa? Esse alfa nada mais é do que a proporção de balanceamento da sua tabela. Ou seja, qual é a taxa de ocupação que você tem, que tanto você está ocupando. Então, o seu n sempre vai ser isso. Dito isso, então, minha taxa de ocupação ela sempre vai ser maior que zero e nunca vai chegar a 1, senão vou estar com a tabela totalmente preenchida, então não vou conseguir mais inserir elementos nessa tabela. Então, aqui embaixo eu tenho a função de hash, né? Então, meu hash de uma chave qualquer na posição i vai ser o que? O hash dessa chave, mais o valor da posição, e eu faço uma operação de divisão pelo número de elementos disponível na tabela, e eu encontro, pelo número de posições, né, e eu encontro qual que é o hash dessa tabela. Se não encontrar esse hash, eu vou para a próxima posição, próximo i, faço de novo essa função, até eu encontrar uma vaga disponível na tabela para a chave que eu estou inserindo. Para o hash, na verdade. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma implementação em Java. Se você verificar aqui, ó, para inserir, que é esse método put, ir na busca, então é isso que acontece. Eu tenho um valor i que começa, ou seja, o meu valor i é o hash. E aqui se a gente olhar o que é o hash é o hash code da minha chave, né? Vezes esse 0x7fff, isso aqui é para eu tirar o valor negativo, dividido pelo número de memória que eu estou distribuindo, para o tamanho da tabela. Então, isso aqui eu vou pegar o resto dessa divisão. Então, o resto da divisão, eu vou falar, então, se essa chave nessa posição for diferente de null, eu vou pegar, então, e fazer esse i ser o meu i mais 1 mais o hash para verificar se esse valor da chave realmente existe. Ou seja, se já é igual, eu determinei o valor que eu quero, e finalizo a execução. Então, se já tiver preenchido, ele vai passando para o próximo. Então, é isso que esse for faz. Ele vai passando para o próximo elemento. Continuando aqui, Knut propôs então que para esse tipo de sondagem, que você sempre vai para o próximo, para uma busca onde você encontra o elemento, essa é a fórmula que define qual que é o tamanho da varredura, quantos passos você vai ter que dar para encontrar o seu elemento. Então, é a metade, né? Meio, multiplicando 1 mais 1 sobre 1 menos alfa. Esse alfa aqui é a taxa de ocupação. E para inserção é 1 menos alfa ao quadrado. Então, se eu não encontrar, para você ver, o custo de não encontrar é maior do que o custo de encontrar em média. Então, aqui, ó, minha taxa de ocupação é Emerson Mendes. Se eu tiver um alfa 0,5, então a gente vai ter aproximadamente 1,5 sondagens em média para uma busca bem sucedida e 2,5 para uma busca mal sucedida. E quando esse alfa é menor, então meu número de sondagem cai drasticamente, ou seja, quanto menor é a minha taxa de ocupação, mais rápida é a minha busca, tanto bem sucedida como mal sucedida. Porém, quanto menor sua taxa de ocupação, mais espaço você está gastando de memória.
Então você tem que saber balancear qual que é o número que você precisa, se o seu problema é memória ou se o seu problema é velocidade na busca. Então você tem que dosar esses dois elementos para atender seus requisitos. E na sondagem linear, sim, o essencial é que seu alfa, né, que é a taxa de ocupação, nunca seja 1 ou maior, porque senão você vai estar com a tabela lotada. Então, assim, uma recomendação que se dá é que você sempre mantenha esse alfa menor que meio, ou seja, o n menor ou igual que o tamanho de memória dividido por 2. Se isso acontecer, é interessante você usar algumas operações em hash para redistribuir e sua tabela ficar com um balanceamento melhor. Aqui tem algumas fontes, então, para você estudar, se você tiver interesse. Aqui nessa primeira fonte aqui é o material, mas se você voltar no site, você vai ter várias documentações sobre análise de algoritmo e também você vai ver mais nesse documento mais sobre hash como um todo. E esse aqui do IME também é um que eu achei bastante interessante, que vai te dar uma visão sobre tabela hash, caso você não conheça. Pessoal, foi bem breve, era só uma explicação mesmo sobre essa sondagem linear. Espero que tenha gostado e obrigado.